Irmãos, Isaías 40, nós estamos caminhando no raciocínio de Isaías, que está mostrando para aqueles exilados quem é o seu Deus. E nós já caminhamos aqui um bom pedaço desse capítulo, que nos fala de um Deus que é criador, de um Deus que é mantenedor, de um Deus que é sábio, de um Deus que é grande, de um Deus que pode sim fazer aquilo que ele pretende fazer e que anuncia ao seu povo que irá fazer. E para isso Isaías vai ampliando a este povo quem é este Deus. E hoje nós vamos estudar um pouco mais e vamos caminhar um pouco mais aqui. Nós paramos no 15, foi isso? Ou no 17? 17. Né? É 17. Nem todo o Líbano, 16, basta para queimar, nem seus animais para um holocausto. Se nós pensarmos no Líbano, no contexto veterotestamentário, era uma nação que tinha a maior reserva de árvores nobres. Então o profeta, o cedro do Líbano, era uma madeira nobre, né? E pode olhar que na Bíblia tudo quanto se reporta a madeira do Líbano, perfume, tudo mais é tirado de lá. Então o que Deus está dizendo é o seguinte, olha, se eu juntar tudo isso e tentar fazer um holocausto, não. Veja como que é a ideia que o salmista passa, dizendo que Israel tem um Deus que só Israel pode servi-lo. Israel tem um Deus de dimensões cósmicas, né? Um Deus que coordena todas as coisas, um Deus que está disponível, que está fazendo uma promessa, que está querendo caminhar com esse povo. E eles podem continuar, mesmo no exílio, esperando o mover de Deus. É que isso aqui muitas vezes não cabe na nossa cabeça de brasileiros, porque a nossa concepção de religião é aquela questão de livrar-nos disso, curar-nos isso, tirar-nos dessa situação. Essa é a nossa concepção de religião. Porque a religião que nós brasileiros conhecemos é a televisiva. É essa da prosperidade, é essa vem para cá que tudo vai dar certo, você não nasceu para ser rabo, você nasceu para ser cabeça. Então, essa mensagem de marketing de uma igreja que, na realidade, quando servimos a Deus, Ele está dizendo assim, olha, fica aí no exílio, porque o Deus vai tirar vocês daí. Agora, vivam nesse lugar com um coração esperançoso. Que o Deus de vocês é muito maior do que essas realidades que estão por aí. E aí a gente acaba achando que são as realidades muito maiores que o nosso Deus. Então o que Isaías está fazendo é trazendo esse povo para uma realidade de relacionamento com o Deus deles. Olha, esqueçam isso. E agora que ele vai começar, a partir do verso 18, que ele vai começar a mostrar a diferença, porque o que eu entendo com esse texto é que Isaías, que o povo do exílio estavam empolgados com os deuses da Babilônia. Então é aquilo do bezerro de ouro, essas coisas todas, não é? Então agora Isaías vai trazer essa realidade, ele está dimensionando isso, para que o povo tenha uma concepção real de quem é Deus. Porque tudo muda, irmãos, quando nós temos essa concepção. Não adianta falarmos de Deus se nós não temos a concepção de quem Deus é. Quem Deus é.
Porque se nós não tivermos essa concepção, então pode falar, e por isso que eles falam, região todas é a mesma coisa. Não é. Não é. Não é. Lugares de adoração, a mesma coisa. Não é. O Deus de Israel é diferente. Então essa é uma concepção que Isaías está querendo levar o povo a ter essa concepção. Eu gosto daquela experiênciazinha do pai com a criança, que o pai fala para a criança assim, filho, olha, eu te dei a bicicletinha, agora se você passar da esquina, você vai apanhar. Aí o pai chega, o moleque está lá, chega, leva umas palmadas. Filho, papai falou para você não passar da esquina. No outro dia o pai chega, o menino está longe daquele lugar. Pau no menino de novo. Aí quando é a terceira vez, o menino fala assim, pai, o senhor está me batendo, mas o que é esquina? Ou seja, se você não tem a concepção de quem é Deus, não adianta ele falar que Deus vai libertá-los. Então o que Isaías está fazendo é exatamente estruturar esse povo para que eles tenham uma concepção do Deus deles. Olha, ele está falando, o Deus que nós servimos é o Criador do cosmos. Ele pega toda a água do planeta na palma da mão. Ele mede toda a dimensão do planeta com um palmo. Ele está dizendo, esse Deus é grande de verdade. E quando ele construiu toda essa realidade que nós ficamos esbabacados às vezes, e não precisa de você ir para os Alpes suíços para fazer isso. Basta você pegar uma orquídea e começar a olhar para ela. No dia dos namorados eu dei uma orquídea para Simone. Aí eu falei assim, eu vou comprar essa orquídea porque ela está com os botõezinhos. E aí vai abrir, vai durar mais tempo. Eu sei porque ela tem muitas lá em casa. Então eu falei, vai abrir. E haja, não abre esse negócio, né? Então, mas agora abriu uma que estava começando. Mas que coisa linda. Eu comprei os botões, eu não sabia nem o que é, eu não conheço, eu não sou orquidário. Eu comprei porque estava lá, falei, vou levar essa bonita, um vermelho bonito, um tipo, assim, um vermelho chocante, né? Então levei para ela isso. Mas que coisa linda, hoje ela pôs-se perto do filtro, eu estava tomando água, eu falei, gente, mas que coisa essa flor, uma flor bem desenhada, com algo no meio, assim, bonito a flor. Você não basta, não precisa de ir lá. É só você dar uma olhada lá no seu jardim, contempla, dá uma cheirada naquela rosa. Né? Hoje nós temos jasmim, está começando a chover uma coisa, não é? Então começa a olhar isso, para dimensionar o capricho, a cabeça, a sabedoria que está por trás de tudo isso. Aí se você não conseguir ver isso, olha para si mesmo. Funcionamento fantástico. Como Deus nos fez fantasticamente. Como o salmista diz, complexamente lá, né? de um modo que assombrosamente maravilhoso. Por exemplo, você já sentiu aquele cheiro assim, de que é o seu cheiro de criança? Todos nós temos isso. Todos nós. Quando cheiramos alguma coisa que tinha a ver com a nossa infância, na hora, nós somos para trás. Isso não importa se você tem 50, se tem 20, se tem 15, se tem 18, se tem 90, se tem 80. O cérebro faz assim, te joga lá atrás. Deus nos fez de maneira assombrosamente maravilhosa. Então o que estava? Ele não pediu conselho.
Não houve um conselheiro que guiasse o Espírito de Deus, ou seja, o poder criador de Deus, que aí não é o Espírito Santo, aí é o poder criador, a capacidade interna de Deus, nós podemos traduzir nessa linguagem antropomórfica, para que a gente possa entender, né? Então, Deus é que decidiu fazer tudo isso. Então, Isaías está dimensionando essa realidade para que haja uma concepção, para que haja uma esperança. Quando concebemos a realidade desse Deus, nós adoramos melhor, porque nós adoramos em temor e tremor. Nós servimos melhor, porque sabemos quem nós estamos servindo. Nós vivemos melhor, porque sabemos que esse Deus cuida mesmo da gente. Que Ele diz, eu não te deixarei, jamais te abandonarei. A gente sabe disso. Posso morrer tranquilo, que Ele não vai me deixar naquele túmulo. Posso morrer tranquilo, Ele não vai me deixar lá. Quando Jesus voltar, eu vou ser manifestado em glória. A Bíblia diz assim. Então, quando você concebe Deus, você não só vive bem, mas você até morre bem. Pode olhar, os crentes de verdade falam para você o dia que vai morrer. Você chega para visitar e diz, olha, chegou, pastor. Chegou o dia. Pessoas que dimensionam. O João, quando eu entrei no quarto dele pela última vez, ele disse assim, estou indo para casa, pastor. Estou indo para a casa do Pai. Isso é uma dimensão de Deus. Você não perde essa perspectiva. Você não importa, está chegando a vida, está chegando o momento de deixar esse tempo aqui, e é a mesma coisa. Então Deus precisa de ser concebido por nós do tamanho que Ele é. E quem Ele é, para que a gente possa construir uma esperança inabalável na realidade dele. Não é apenas uma teologia, um exercício mental, intelectual, né? Uma reflexão teológica. Tem que ser uma praxis que invada o nosso coração. É isso que Isaías está fazendo com o povo. E agora o que ele faz? No verso 18, olha o que ele diz. Por isso que chama a minha atenção que essa escritura que ele deixa aqui, é que ele quer dizer o seguinte, que esse Deus aí, o teu Deus, que supera todos os ídolos, que supera todos os deuses criados. Ele está colocando, olha aí o verso 18, o que ele diz? Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Ou seja, vocês estão pensando o quê? Não tem outro. Não tem como comparar. Não há semelhança. Não há ninguém maior do que Deus. Por isso, irmãos, que nem todas as religiões são iguais. Nem todos os caminhos levam para o céu. Pode levar para o botequinho, mas não leva para o céu. Pode levar para a quitanda, mas não leva para o céu. Porque o nosso Deus é diferente. Isso aqui não é discriminação. Isso aqui é reafirmação daquilo que nós cremos. É uma declaração de fé. É diferente. O nosso Deus é diferente dos deuses das nações, dos deuses dos povos, porque o nosso Deus, Ele é vivo, Ele é atuante. 19. Olha aqui, ele começa agora, porque é lá que está esse contexto de idolatria, não é? Qual a grande preocupação de Deus, irmãos, com relação ao seu povo desde o início? Qual era a grande preocupação de Deus com o seu povo desde o início? Adultério,
Só que não é com a mulher nem com o homem. É o adultério espiritual. Eram os outros deuses que pudesse interpor-se entre o povo e o Deus dele. Olha, esse é o toque. Só que hoje está sendo muito sutil, né? Hoje está sendo muito sutil esse negócio de idolatria. Nós idolatramos. Eu achei interessante que lá no encontro com o pastor Hernandes, o pessoal falou assim, não, vai lá, pastor, tirar uma foto com você. Eu falei, comigo não. Você estava presente. Eu falei, não, comigo não, eu não tiro foto com ele. A igreja é ocupada disso. Não tiro. Se ele fosse bem velhinho, como o reverendo Antônio Elias, que eu faço, ele está indo para o céu, deixa eu bater uma foto com ele aqui, porque lá no céu dificilmente vou vê-lo. É porque ele vai estar tão próximo de Deus, a gente tão longe, que deixa eu ter uma foto. O doutor Samuel Doctório, eu tenho uma foto do doutor Samuel Doctório. Aliás, nós tiramos, né, Neidinha? Nós tiramos uma foto com ele orando pela a esposa, a do Jadir, a Renata, para que ela pudesse ter filho. Orando pela Luciana, para que ela pudesse ter filho. Aí vieram 2. Então, nós temos essa foto. Agora, eles são velhinhos, são pessoas, eu não tenho essa foto para idolatrá-lo. Aliás, nunca mais o vi e acho que não vou ver nunca mais. Agora, os nossos ídolos, às vezes, nós mesmos construímos, o pastor, a igreja. Isso aqui ninguém toca, fica uma coisa. Hein? Filhos, emprego, carro, casa, diploma. Né? Pessoas idolatram tanto essa realidade que acaba deixando isso interpor-se entre o relacionamento dele e Deus. Então a mesma preocupação, por quê, irmãos? Porque nós não podemos servir a 2 senhores. Não tem como. E é por isso que Isaías está dando ao povo exilado a perspectiva de Deus para que eles pudessem ter essa concepção de que não tem outro substituto. Não é fazer como Arão fez lá. Constrói um bezerro e fala, eis aí o Deus que tirou vocês. Irmãos, nós temos facilidade de passar rapidamente. Rapidamente. Então, Isaías está fincando uma realidade na minha e na sua vida de que não há outro Deus. Olha aqui como ele trabalha essa no verso 19. O artífice funde a imagem, ele está falando aqui de fundição. E ourives a cobre de ouro. E cadeias de prata forjam para ela, ou seja, algum adorno, né? O suporte é isso para segurar. Porque tem que segurar, porque senão não para em pé. Mas é esse sarcasmo que ele usa. Os ídolos deles precisam de serem fixados, porque eles não param em pé. Então, se eu comparo o meu Deus com um ídolo que não pode nem parar em pé sozinho, mas ele usa, Isaías trabalha com essa pimentinha assim, ele é bem ardido, Isaías. Se nós olharmos as construções, você vai ver isso quando você estudar hebraico, exegese de Isaías. Ele traz assim umas pimentinhas tremendas. Aí o verso 20. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, ou seja, uma madeira de lei, uma madeira forte, não é madeira macia, é madeira pesada, que amarga para o cupim não comer, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não caia. De novo ele coloca isso aqui. Então, irmãos, o que ele está fazendo? Ele está expondo a tolice
que as pessoas têm de pensar que o seu Deus pode ser representado por ídolos fabricados pelas próprias mãos dos homens. É isso que ele está dizendo. Deus não pode ser representado pelos ídolos. Não adianta. Você pode representar pessoas. Pode tirar fotografia, guardar fotografia da sua avó, do seu avô, do seu bisavó, da sua mãe, da namorada. Você pode guardar fotografias. Agora, representar a Deus com ídolos, isso é algo muito, mas muito desagradável ao coração de Deus. E eu queria, irmãos, dar uma paradinha aqui, para a gente dar uma olhada, mesmo Isaías, Jeremias, dá uma olhadinha para ver como Deus trata esse negócio de idolatria. Claro que aqui é a questão de outro Deus. E era mais claro para você definir nessa época. Então, algumas coisas, é claro, a gente define. Por exemplo, quando eu fui à África, eu fui com um médico numa tabanca lá no Senegal. E a primeira coisa que eu fiz, que eu coloquei no meu coração que não iria fazer, eu não iria entrar em lugar nenhum que eu não conhecesse. E que comida, eu iria só comer comida que eu visse fazendo. Para que eu não comesse comida sacrificada, comida dedicada. Porque é animista, a maior parte daquela região ali são animistas. A hora que eu entrei na tabanca, eu tenho essa foto. Que eu fiquei na janela, em cima da cabeça do chefe estava toda uma ornamentação de adoração animista. Aí eu fiz que estava batendo a foto do médico com ele, puxei o zoom da máquina e peguei lá em cima, tirei um pouquinho, foquei e bati lá em cima. Ele fez pose, pode olhar na foto, eu tenho essa foto. Então o que ele estava fazendo? Aquilo ali é o Deus deles. Então tudo que se fizesse ali em volta, naquele quarto, tinha a ver com Deus dele. Eu não entrei lá. Não entrei. Eu fiquei de olho nas mulheres que estavam fazendo comida, para ver se elas iam fazer alguma coisa. Aí eu comi um pouquinho, para não ficar com fome o tempo todo. Então, porque é isso que é fácil você identificar. Mas as coisas que a gente acha que é legítimo, e a gente acaba trocando o Deus da bênção por aquilo que Ele até nos abençoou. Com um diploma, um carro, uma casa, né? Alguma coisa que Deus deu. Então vamos dar uma caminhadinha pelo Antigo Testamento para a gente ver isso. E aí, precisamos começar do começo. Qual que é o começo? Qual que é o começo? Hein? Êxodo 20. Lá é o começo. Lá é onde Deus diz o quê? Então, aqui ele está definindo isso. O que é interessante, irmãos, que esse é um dos princípios espiritual. Esse é o princípio espiritual dos 10 mandamentos. Isso, e não construir deuses, imagens. Olha lá, Êxodo 20, verso 4 e 5, é isso aí mesmo. Então, olha aí, não é? Olha, 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Engraçado, irmãos,
Por que é que ele só coloca aqui esse negócio da visitação dele, dos pais até a 4ª geração? Por que é aqui? É porque tem a ver com culto. Tem a ver com culto. Quando nós não discernimos, não entendemos o culto a Deus e começamos a inventar moda, aí Deus fala assim, eu não vou aceitar esse negócio. Aí ele não aceita, e apesar de não aceitar, ele começa a agir contra. Porque quando Deus não aceita, irmãos, ele faz o quê? Ele aborrece, ele rejeita. Olha, aquele texto lá de Abel e Caim é um texto que fala profundamente ao meu coração. Olha aqui. De Abel, o Senhor agradou-se dele e da sua oferta. Olha que coisa. O culto, quando Deus se aborrece, Deus não aceita o seu culto. Ele não aceita o seu culto. Ele está dizendo, olha, você não vai adorar ídolos. Vocês não vão prestar culto a ídolos. Porque eu sou o Senhor. E eu sou zeloso. Esta palavra existe no espanhol, zeloso. Quando a mulher fala que é zelosa, ela está dizendo que é ciumenta. Existe, mas estão tirando. Estão tirando. Os carismáticos já não tem mais. Porque passaram a ler a Bíblia. Então, veja como, porque a palavra de Deus, ela não pode fazer isso. Ela impacta as pessoas e as pessoas têm que mudar. Então veja, aonde é que Deus é zeloso, irmãos? No culto. E nós esquecemos disso, Everton. E às vezes nós, pastores, esquecemos disso. O que Deus aborrece é um culto que não tenha concepção de quem Ele é. E que queira substituí-lo. Ou representá-lo de uma coisa que Ele não é. Não existe nada criado, irmãos, nem em cima no céu, nem debaixo da terra, que possa representar o Deus Criador. Ele é. Só Ele. E aí a gente precisa entender isso. E Isaías queria devolver a esse povo essa perspectiva que eles já vinham aprendendo de geração em geração e que havia esquecido disso. Por que eles estavam no exílio? Por não considerar o Deus de Israel. Em desobedecê-lo. Perderam a concepção de quem é Deus. Por exemplo, eu ouço algumas coisas a respeito de Deus. Eu não discuto. E nem defendo a Deus. Já fiz isso muito. Já cacei muita briga com essa questão teológica. Hoje eu não faço isso mais. E o bom de envelhecer é isso. Você não fica atrás de picuinha. Não. Nós não fomos chamados para defender a Deus, irmãos. O John Wesley. Eu preciso trazer o John Wesley aqui de novo. John Wesley foi aquele rapaz que eu trouxe. Não sei se... Acho que você estava, Otaviano. Que eu trouxe logo quando eu cheguei aqui, que ele pregou lá na fazenda São Pedro, num dos nossos acampamentos. O João Wesley, o pai dele é pastor, reverendo Jair de Oliveira, era pastor na nossa cidade. Ele sabe endereço, CPF, tudo certinho. Mas é uma história que ele contou antigamente que impactou. Diz que uma pessoa lá chegou não estava chovendo, era no sertão. Não estava chovendo, e aí alguém chegou e disse assim para o pastor Jair. Fala com seu Deus para mandar 500 qualquer coisa, 500 reais, 500 cruzeiros, não sei quanto que era. De chuva para mim hoje à noite. Aí o pastor diz assim, eu vou falar com ele. Diz que aquela noite caiu uma tempestade. Que aquele camarada
foi encontrado morto no meio de uns coisas de canteiro de espinho, que foi tão violento no canto onde ele estava, que levou ele e o jogou lá nesse espinho. Morreu lá. Então, irmãos, nós não precisamos defender Deus. O que nós precisamos é entender quem Ele é. Se nós entendermos quem Ele é, eu não preciso ficar discutindo teologia. Até porque, irmãos, a mente humana não concebe Deus. Não concebe. E muitas vezes a gente fala assim, por que fulano é tão inteligente? É engenheiro de mecatrônica. E não consegue entender que Jesus morreu por ele. Não é com essa cabeça que entende Deus, que aprende acerca de Deus, que concebe Deus. Então, se Deus não entrar na vida da pessoa, jamais ela vai conceber a realidade de Deus. Agora, não compete a mim fazê-la conceber a realidade de Deus. Compete a mim dizer para ela o tamanho que meu Deus é. Aí compete. Se ele vem com gracejo, falando alguma coisa, fala, não, tudo bem, eu vou falar com ele. E eu falo. Senhor, aquela pessoa está querendo R$500 de chuva. Cuida dela. Não sei o quê, mas eu vou até quando encontrar com o João Wesley, ou quando ele vier aqui, nós vamos pedir para ele contar a história. Ele sabe direitinho. Direitinho. Talvez eu omiti alguma coisa, aumentei, mas é isso. O final moral da história é essa aí. Né? Então, para entender que Deus, irmãos, Ele não aceita fogo estranho. Deus é ciumento. Zeloso. Ele zela pelo seu nome. É isso que a gente precisa entender. Ele zela pelo seu nome. E zela mesmo, irmãos. Ele visita até 4ª geração. Aí uma pergunta teológica a gente deixa com o Eva para ele estudar, né? Por que só 4? Por que não mais? Será que 4 já chega? É o bastante? 4ª ou 5ª? A 4ª e a 5ª geração, né? Olha lá, ele visita os filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Por que 4? Hein? 20, ó, Êxodo 25 e 6. Por que até 4? Porque não vai sobrar ninguém, irmãos. Não é que não dura não, que não vai sobrar ninguém. Não vai ter descendente. Gente, bastam 4 gerações para Deus acabar conosco. Ninguém fica sabendo da nossa história mais. Terceira e 4ª. Isso. 3ª e 4ª. Né? Vocês ficam me confundindo aqui? Leia a Bíblia aí. Se me ajudar, senão eu acabo confundindo mesmo. Né? Então vamos mais. Agora para onde nós vamos? Para Juízes. Juízes 18. Isso aqui, irmãos, vocês pegando um léxico, vocês acham isso. Isso aqui é só estudar um pouquinho. É só pegar no léxico. E olha, a gente tem facilidade porque a gente tem como trabalhar essas ferramentas. Né? O Evo está aprendendo essas ferramentinhas lá que são indispensáveis para toda boa pregação bíblica. Juízes 18. Olha que coisa, 31. Ó, aí depois vocês leem lá, não é? Depois vocês verem lá, isso aqui tem a ver com os filhos de Dan, não é isso? Olha lá, levantaram aquela imagem, o 30, Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois,
a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus estava em Siló. Então adoraram. E aí vocês podem pegar isso aqui e vocês vão ver as consequências de tudo isso. Deus é zeloso, irmãos. Deus não aceita nada que venha substituí-lo no culto, principalmente o seu povo. Eu e vocês estamos fritos se nós fizermos alguma coisa, principalmente nós que já sabemos disso. Vamos voltar para Deuteronômio, que eu acho que esse deveria ter vindo primeiro. Essa é aquela preciosidade, você vai mexendo no livro, aí você acaba achando algo e coloca fora da ordem. 4. Olha lá, Deuteronômio 4. Verso 16. Olhe sempre o seguinte, quando você for ler alguma coisa que tenha esses títulos da Bíblia, eles não são inspirados, viu? Esses títulos aqui, ó. Viu? Esses títulos não são inspirados. Isso aí foi a Sociedade Bíblica Inglesa, que colocou para facilitar a nossa leitura. Então é por isso que de vez em quando eu mudo, né? Dou uma melhoradinha no texto. Que pretensão. Nada, eu só coloco quando você tem uma ideia sobre o texto. Então, quando forem ler, leia o título. Porque esse título vai ajudar você a ter a visão de toda a leitura que você vai fazer, do capítulo ou do parágrafo. Né? Então, olha, Moisés está exortando o povo para obedecer a Deus. Não é? Verso 16. Olha lá. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, ou semelhança de animal, olha lá. Semelhança de algum volátil, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de um peixe. Por isso que lá no texto de Êxodo fala que não deve ser nada que esteja nos céus, nem na terra, nem debaixo, nem na água, em lugar nenhum. Ou seja, mas a Bíblia não fala sobre isso. Mas se é um instrumento de adoração, tem muitas cobras aí que as pessoas... A visitação de Deus. Por exemplo, a pessoa fica com a cruz. Na realidade, a cruz, o cristianismo trabalha a cruz como um instrumento de salvação. Mas a cruz é um instrumento de maldição. É de maldição. Aí tem pessoas que pegam a cruz, beijam a cruz, faz um punhado de coisa com a cruz, não é? Faz a cruz quando passa em algum lugar, não importa. Então, isso passa a ser algo místico, não é? Então começa, ao invés de adorar o Cristo, que morreu amaldiçoado na cruz pelo meu e o seu pecado. Aí passam a adorar a cruz, que foi o instrumento de maldição que o matou. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes as pessoas transferem, achando que a cruz é porque nós somos sincréticos, irmãos, os brasileiros. Tem facilidade de fazer a aguinha benta. Quanta gente ganha dinheiro com a água benta do Jordão que eles compram aí do Indaiá. Aquele olhinho, aquele óleo que... que é óleo de soja. Com alguma essência de perfume ali, fala que trouxe de Israel. E aí a pessoa compra. Quantas vezes criamos sabonete de arruda, criamos um punhado de fitinha, né? Um punhado de coisas que a gente vai criando. Então, olha, Deus está dizendo, não faça nada. Não faça nada que seja instrumento de adoração. Não faça nada que seja instrumento de culto. Porque, olha, eu sou
zeloso. Eu vou visitá-los por causa disto. Eu vou visitá-los por causa disso. Vamos mais. Verso 23, no mesmo capítulo. Olha, ele está dizendo ali, ele está chamando isso de corrupção. Né? Por exemplo, você vai corromper o coração criando estas coisas. Olha o 23, que ele diz, guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Olha, toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Olha como a Bíblia é clara. Não pode. Eu não posso criar nada que se interponha entre eu e Deus. Nada. Eu não posso adorar nada que substitua o Deus que eu tenho. Que disfarce, que vem no Made in Paraguai, alguma coisa genérica. Deus não tem genérico. Deus não tem genérico. Deus é Deus e só Ele é Deus. É isso que Isaías está passando para aquelas pessoas. Vamos mais. Isaías. Vão lá no Isaías. Isaías e Jeremias foram os grandes algozes de mostrar essa realidade, até porque a função profética, ela é essa função. Qual que é o ofício? Vamos recordar os 3 ofícios de Cristo? Quais são os 3 ofícios de Cristo, irmãos? E profeta. Né? Qual que é a função do sacerdote? Qual que é a função do sacerdote? Jesus nunca ofereceu um sacrifício, a não ser a si mesmo. Mas ainda assim, ele foi sacerdote. Hebreus diz que ele é o supremo, o sumo sacerdote. Qual a função do sacerdote? Levar as pessoas até Deus. Essa é a função sacerdotal. Hein? Não, é pegar as pessoas e levá-las à presença de Deus, que era o exercício que as pessoas vinham confessando seus pecados, ele pegava lá os instrumentos de sacrifício e levava ao Santo dos Santos. E lá ele intercedia pelo povo, mas o povo estava lá fora esperando se ele ia morrer ou não. Se ele morresse, Deus não aceitou. Que nunca aconteceu isso. Pelo menos a história bíblica nunca relatou a morte de um sacerdote, de um sumo sacerdote em serviço no Santo dos Santos. E qual a função do profeta? Hein? Raciocina comigo. Se sacerdote é trazer o povo até Deus, o profeta é o contrário. Trazer Deus ao povo. Por isso que as palavras dos profetas eram muito, mas muito pesadas. Então o que Isaías e Jeremias fizeram? Isso. Eles dois não pouparam. Se é para desafiar, vamos desafiar. O que ele fez com os sacerdotes de Baal. Aquilo ali, irmãos, é um desafio e tanto. E tem que ser alguém do quilate de Isaías para fazer tamanho desafio. Então ele trouxe, o Deus veio e lambeu tudo. E ele tira um sarro no soldado. Será que ele não está dormindo? Será que ele não vai isso? Os caras chicoteando de si mesmos, querendo que o Deus dele dê. Então é isso que eu falo. Quando você pegar isso aí, você vai ver o tanto que ele é sarcástico. A linguagem dele é sarcástica. Vamos lá então, para Isaías. Olha o tempo, irmãos.
Eu falei para Simone que é por isso que o pessoal do Antigo Testamento viveu tanto. O tempo voava lá também. Gente, amanhã já é quinta. Eu já estou apertado para terminar o sermão para domingo. Como é que faz? Ontem eu acabei de pregar. Então vamos lá, Isaías 42, 17. Pouquinho ali à frente do que nós estamos. Isaías 42, 17. O que diz aí? É isso mesmo? Ah, tá aqui, ó, isso mesmo. Então é isso aqui mesmo. Você só leu a primeira parte, irmã? Você tá meia russa ainda. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura e as imagens de fundição dizem, vós sois. As imagens de fundição diz, vós sois os nossos deuses. Olha, Deus vai criar confusão. As pessoas vão se confundirem e vão voltar atrás, envergonhadas. Olha, irmãos, como isso é uma verdade quando você conhece a Deus. Você fala, puxa vida, quanto tempo eu perdi atrás desse negócio? Quanto tempo? E a gente fica com aquela sensação, será que Deus vai perdoar a gente de verdade por tanto tempo? A Bíblia diz assim que Deus não leva em consideração o nosso tempo de ignorância. Senhor, eu não tinha ainda concebido o Senhor. Eu só o conhecia de ouvir falar. Agora minha alma conhece o Senhor. Então pronto, a partir de agora, tu te serás eternamente culpado porque você conhece. O antes, Deus não leva em consideração. Aí depois, olha, vai marcando esse texto, depois vocês leem o texto todo, porque eu trouxe só a ideia, não é? Aí, lendo o contexto é que vai ser, por exemplo, olha o contexto do capítulo 42 aí. O servo do Senhor. Aí você vai ler, né? Então, cada capítulo tem uma coisa. 44, irmãos. Eu vou parar. 44, 10. E aí você pode pegar lá. Sim, meu irmão. Mas então, essa aí está lá para terminar. Mas essa é pesada. Mas ela, meu irmão, é a passagem que deve ser separado. Separado. Quer dizer que não tem chance de aproximação. Isso. Ó, aí essa diz amaldiçoado, né? Todo aquele. O verso 10, irmãos, de Isaías 44, diz assim, quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Qual o título? Loucura da idolatria. Ou seja, não fala, não come, não bebe, não age, não anda, e você tem que fixá-lo, senão ele cai. É a Bíblia que está dizendo, irmãos. E às vezes a gente não diz isso. Às vezes a gente não consegue passar isso porque as pessoas não querem ouvir, não é? Olha o 15, irmãos. O 44, 15. Nós lemos qual? 44, 10, né? O 15, olha lá. É. Então veja, ele está falando assim, não tem porquê. Isso aí é falta de senso, falta de pensar, né? A metade queima no fogo e a outra metade cozinha a carne. Então, que Deus é esse? Né? Como eu posso fazer um negócio desse
Não serve para nada mesmo, não tem nenhum préstimo. Aí depois você pode ler o 17 também, não é? O 45:20. Pode, isso aqui Isaías e Jeremias são mestres nisso aí. Olha lá o 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabe os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Esse aqui é Isaías 45:20. Mais uma vez, ao título da Sociedade Bíblica Britânica lá, o inglês ou britânico. Hein? O Senhor e os ídolos. Olha o 16. A queda dos ídolos da Babilônia. Por isso que Isaías está dando a esse povo a concepção de Deus para que depois esse povo possa entender quem Deus é. E essa deveria ser uma mensagem pregada no Brasil. Né? Agora não pode, você ficar falando muito isso aí da cadeia. Isso, Milton. Já deu para os irmãos terem uma noção, né? E depois a gente vai para terminar